A paz do Senhor a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Espaço Jovem de Valor. Lembrando que esse programa é uma iniciativa do pastor Paulo Cristóvão, sob a presidência do pastor Ailton José Alves. Saiba que é com grande alegria que podemos contar com você, querido jovem e demais irmãos que estão nos assistindo. Amém. Paz do Senhor a todos. Somos gratos a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, nos encontrarmos aqui, no Espaço Jovem de Valor. Aqui você irá participar de momentos de louvor, testemunhos, reflexão da palavra de Deus e de temas relevantes para a formação dos jovens e adolescentes. Temos certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Por isso, não perca tempo. Compartilhe o link com os seus amigos, parentes, vizinhos. Se você ainda não é inscrito no canal, a hora é essa. Se inscreva e não deixe de dar o like. E também não esqueça de marcar o Instagram, @IEADPE-Jaboatão. Contamos com você. Amém. Meus amados irmãos, estamos tendo a honra de receber o nosso presbítero Wesley Balbino e o jovem auxiliar de trabalho Tobias. Os mesmos são escalados pelo nosso pastor Paulo Cristóvão para participar da nossa conversa aqui no estúdio. Presbítero, seja muito bem-vindo. Amém, Diácono Rinaldo. Muito obrigado por estar aqui participando desse programa tão lindo e tão maravilhoso. Amém. Nosso auxiliar Tobias também, é uma honra tê-lo conosco. Igualmente, é um prazer imenso estar aqui participando deste programa tão incrível e maravilhoso para os jovens. Amém, glória a Deus. Nós temos também os jovens que estarão participando conosco, conversando conosco na realidade. Temos Rafaela, Amanda e Lucas e Gabriel, que está ali no teclado. Sejam todos bem-vindos. Esse espaço é de vocês. E vamos agora ouvir a equipe de louvor cantar um hino para o louvor de Deus. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Dessa feita, vamos ouvir a leitura da palavra. Está escalado o nosso presbítero Wesley. Ele vai fazer a leitura da palavra e vai dar uma breve reflexão. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, conforme assim já orientado, está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5 até o versículo 8, para a nossa meditação, que diz assim: seja a vossa amabilidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Amém. Meus queridos, conforme nos orienta o diácono, assim está escrito o apóstolo Paulo falando a carta aos Filipenses, e ele descreve aqui algo maravilhoso. Ele fala acerca da nossa equidade, ela deve estar notória, mas também ele deixa claro acerca das nossas petições e orações diante das aflições e do medo. E a Bíblia deixa claro, e a paz de Deus,
que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Jovem, você é uma bênção da parte do Senhor. E a palavra de Deus está dizendo assim, olha, você deve guardar o vosso coração. Guardar aqui no original eu acho lindo. É por guarda na porta do quartel da alma. A alma é o centro do intelecto, a alma é o centro do sentimento. A alma é o centro das emoções. E muitas vezes temos medo, temos dificuldades da vida, mas o apóstolo Paulo está deixando claro, olha, coloca guarda diante desta porta do coração. Guarda aqui está dizendo que é o ato de estarmos em oração, o ato de estarmos vigilantes. Por isso que o texto diz assim no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus. A oração é a saída. Para termos essa saída, é necessário estarmos de joelho. A Bíblia também deixa claro em Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. É importante, jovens, entendermos que o nosso coração está nas mãos do Senhor, mas devemos pôr guarda, e essa guarda é uma necessidade de estarmos em oração, em vigilância, para que o diabo, o nosso adversário, não invada e faça coisas ruins, mas Deus, ele assim nos orienta, que possamos guardar, e a paz de Deus excederá todo o entendimento. Que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Querido jovem, adolescente e demais irmãos que nos assistem, qual o seu maior medo? O medo é uma das principais emoções humanas. Há medos naturais que nos colocam em alerta diante de um perigo, e há medos imaginários e reais que nos escravizam e não nos permitem desenvolver nossas capacidades nem alcançar nossos sonhos. Nos dias de hoje, o medo tem surgido como um inimigo da humanidade, muito difícil de ser combatido. De certo que esse inimigo não é novo. No entanto, cada vez mais tem surgido casos de pessoas vítimas do medo. Esse inimigo que paralisa, rouba e mata muitas pessoas em todo o mundo. No mundo contemporâneo, descrito por muitos como sociedade pós-moderna, encontramos medos e desesperanças em decorrência de vivermos em uma sociedade marcada por degradação em vários aspectos e avanços tecnológicos que tornam o mundo cada vez mais competitivo. Nesse contexto, encontramos jovens perdidos e desanimados. Percebe-se um medo com relação ao futuro e a muitos outros aspectos. E esse fato está levando muitos a intensos e severos desequilíbrios emocionais e espirituais. Será que o jovem cristão se encaixa nesse contexto? Qual é o seu maior medo? Agora, vamos iniciar nossa reflexão sobre o tema com a pergunta do jovem Lucas. Amém. Amém, diácono. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu desejo fazer uma pergunta a respeito desse tema. Presbítero, que situações nós podemos considerar, no nosso contexto atual, que são geradoras de medo para esse bloqueio espiritual na vida de tantos jovens que nós vemos hoje em dia? Amém, Lucas. Primeiro, devemos entender que a sociedade hoje, ela parte numa certa influência, não é isso? E essa influência desta sociedade, muitas vezes o jovem e o adolescente é impactado, mas impactado negativamente. Essa influência, muitas vezes, traz parâmetros como qual o melhor celular que você deve comprar, você tem que ser perfeito, você tem que agir dessa determinada forma. Então, esses parâmetros que a sociedade hoje ela começa a normatizar para os jovens e o adolescente começa a absorver isso, e dessa forma, Lucas, eu entendo que o adolescente ele começa a ter alguns medos, como
medo de ser excluído de um grupo. Um grupo X, um grupo Y, ele tem medo, ela tem medo de ser excluída, a exclusão. Outro fator, por exemplo, diante dessa pergunta em que na contemporaneidade a sociedade ela influencia muito, muitas vezes é no corpo perfeito, não é? E aí o jovem, o adolescente, ele é influenciado por aquilo e quer atingir determinados patamar em que essa sociedade quer normatizar. E esse adolescente, muitas vezes, tem o medo de não conseguir alcançar ou acompanhar esse outro amigo ou uma colega. Então, esse medo do amanhã, o medo de como vai se posicionar. Interessante, porque, diante dessa cultura, Daniel, Ananias, Sadraque e Misael, não é isso? Eles puderam observar na Babilônia que era uma cultura totalmente avessa daquilo que eles aprenderam, não é isso, na sua terra. E, diante daquela ação, Daniel ele pôde ser bem enfático. Fizemos uma leitura em que eu acho muito lindo quando se fala do coração do jovem. Porque a Bíblia ela é clara que Daniel ele assentou no seu coração não se contaminar com o manjar. Então, o princípio, Lucas, que Daniel teve em sua vida foi justamente não se deixar ser influenciado por aquela cultura. E eu acho interessante porque a cultura de Babilônia era tão nefasta na religião, era tanto que eles mudavam o nome dos jovens, justamente para ele esquecer do nome original do seu Deus. Então, a Babilônia era totalmente avessa, porém, os jovens tinham princípios, não é? E tinham firmeza no coração, na alma. Então, tudo aquilo fez com que ele influenciasse em vez de ser influenciado. O apóstolo Paulo deixou claro, não é isso? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não é isso? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não vos deixe ser moldados por este mundo, mas transforme. Você, jovem, você tem a autoridade de Deus na escola, você tem a autoridade de Deus na rua, na sua casa também, para transformar pelo poder da palavra do Senhor. Que Deus ajude a esses jovens. Amém. Corroborando com o que o nosso presbítero falou, o ser humano, os jovens em si, eles tendem a ter medo das coisas que fogem dos seus controles. Como, por exemplo, o futuro, até mesmo o passado, e por que não falar o presente? São temas, áreas da vida que geralmente traz uma certa expectativa do passado. Será que o que eu fiz antes vai me ajudar ou vai prejudicar a minha imagem para o futuro e para o presente? No presente, como é que eu estou me portando? Surge um medo de se inserir na sociedade exatamente, como o nosso presbítero falou, por conta de uma pressão que está acima de todos os jovens, para tentar igualá-los a um determinado padrão. Porém, a gente vê que há, sim, uma alternativa, uma saída em meio a essa pressão. E a saída para se livrar dos medos, segundo Salmos, capítulo 34 e verso 4, é buscar ao Senhor. Quando o salmista diz, busquei ao Senhor e Ele livrou-me de todos os meus temores, ou de todos os meus medos. Então, a gente precisa buscar a Deus, independente da situação, do medo, porque, com certeza, Ele traz para nós uma segurança. Porque essa é uma perspectiva de que a insegurança, ela gera um medo. Mas quando nós buscamos e encontramos segurança em Deus, o medo vai embora, o medo desaparece. Amém. Porque na nossa vida nós encontramos uma fonte de segurança, que é a presença do Senhor. Amém. Glória a Deus. Se a gente for olhar o contexto atual, esse momento histórico, não é, que estamos vivendo, a pandemia, é também um fator gerador de medo, não é verdade? Não só nos jovens, nos adolescentes, mas na maioria das pessoas. Medo da morte, medo da doença, não é? Medo da proximidade da vinda de Jesus, porque tudo mostra que está muito perto. Mas, como os nossos convidados colocaram,
A palavra de Deus é a nossa segurança. Amém. Graças a Deus. E para finalizar esse bloco, vamos ouvir um hino pela jovem Amanda, que estará louvando o nome do Senhor. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que este vento vai passar, também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida desta igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida, glorifique que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Esta guerra não te mata, vai te fortalecer. É neste deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aí, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti. Deus cuida de mim. Ele cuida de mim. Ele cuida de ti. Amém, meus irmãos. É muito bom estar em vossa companhia, no Espaço Jovem de Valor. Hoje estamos conversando sobre um tema muito pertinente para esse momento em que estamos vivendo. Qual é o seu maior medo? Então vamos começar o nosso segundo bloco com a pergunta que será feita pela jovem Amanda. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. É um prazer imenso estar aqui. E realmente os jovens, né, têm muitos medos, principalmente no século que estamos vivendo, né? E eu também já tive muitos medos, tenho, e um dos meus maiores medos é tomar uma decisão contrária à vontade de Deus. É normal um jovem cristão sentir medo? Amém. Sim, é normal. O medo ele é comum em todas as pessoas e no adolescente e no jovem também.
Se formos ver à luz da palavra de Deus, se possível, o adolescente em casa, o jovem abrir a Bíblia, vamos ver em Salmo 71, o texto fala sobre Davi. E Davi, ele deixou claro por muitos obstáculos em que ele passou. É bem verdade que o quesito do medo, ele retrata uma perplexidade não só do medo, mas também da ansiedade. Um certo autor americano, ele deixou claro, o medo é primo da ansiedade. Porém, como a irmã Kelly deixou claro, em que o medo é algo real, a ansiedade é algo fantasioso, criado na mente. Mas eu acho interessante isso, é que em Salmo 71, o salmista Davi, em meio à pressão da sociedade em que ele vivia, mas das lutas e embates da vida interna e externa, ele deixou claro, em ti, Senhor, confio. Verso 1. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze que eu escape. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio e das mãos do homem justo e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre, tu és aquele que me tiraste do ventre da minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Davi, ele soube se expressar em meio a essas dificuldades. E eu acho lindo, porque em toda a Bíblia Sagrada revela sobre a questão do medo, mas a Bíblia diz, não temas. Não temas é uma palavra forte que está descrito 365 vezes na Bíblia. Muitos pregadores, não é isso? E graças a Deus ouvimos e aprendemos em que eles falam 365 vezes na palavra, é descrito como 365 dias. Ou seja, para cada dia Deus diz, não tenha medo. Glória a Deus. E por isso Davi, ele deixou claro. Agora Davi, ele escreveu o salmo mais conhecido, o Salmo 23. E Davi, ele deixou claro no Salmo 23, é um salmo lindo. É um salmo em que nós aprendemos bastante. Agora veja que o versículo 2. Olha, jovem e adolescente que está em casa, você pode meditar assim na Sagrada Escritura. Veja em Salmo 23, diz assim, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É bom entendermos isto, em que, mediante ao medo, temos o fiel guia, o nosso protetor, o nosso Senhor. É Ele que nos leva a pastos verdejantes. Mediante o futuro, o amanhã, está na mão dele. Um certo autor disse que, enquanto o trono está ocupado, há controle e a bênção de Deus. Glória. E é por isso que não podemos ter medo. Não é isso, diácono? Não podemos ter medo, porque Deus está na frente de cada um de nós. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Apenas complementando o que o nosso presbítero falou, o mesmo Davi, citado por ele, no Salmos 25, verso 16, ele faz uma petição ao Senhor. Ele diz, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Então perceba que, às vezes, o adolescente, o jovem, ele se isola por medo, por algumas circunstâncias que geram o medo. E aí eles acabam se isolando e isso produz nele um ato de defesa, um ato de uma ação de querer se esconder para que não se exponha tanto por conta do medo. Mas se nós formos ver na Bíblia, há diversos personagens bíblicos que passaram por certa situação de medo. Como não lembrar de Elias, quando Jezabel, Acabe, começaram a ameaçá-lo de morte, dizendo que iriam
tirar a vida de Elias. Elias, com medo, ele se escondeu numa caverna. Como não lembrar do nosso patriarca Abraão, quando Deus manda imolar o seu filho, ele temeu, mas, todavia, ele seguiu a ordem de Deus. E, às vezes, a gente tem medo até quando nós ouvimos a orientação de Deus. Será que o que Deus está falando vai dar certo mesmo? Às vezes gera uma dúvida, às vezes gera uma interrogação na nossa mente. Isso gera um certo medo. Não que Deus não possa fazer, mas pela nossa natureza humana, que tende a nos levar por essa inclinação do medo, de tentar querer saber o futuro, as coisas que vêm no porvir. Mas nós sabemos que quando Deus nos orienta, por exemplo, no caso de Abraão, quando Deus ele orientou Abraão a imolar o seu filho, Abraão talvez tenha tido medo, com certeza, porque era o seu filho, mas ele não rejeitou, porque ele sabia que o cordeiro Deus para si iria prover. Amém? Então nós devemos confiar no nosso Deus. Em meio aos medos, às circunstâncias, como não lembrar também dos discípulos naquele barco, quando Jesus manda atravessar e de repente a tempestade vem e Jesus não estava no barco, Jesus estava no monte orando, mas aí a tempestade veio e ali saiu do controle dos discípulos, exatamente nesses determinados tipos de situações que saem do controle das nossas mãos, saem do nosso controle, aí que nos desesperamos e tendemos a ficar angustiados, com medo e sem solução. Mas aí o nosso Jesus, ele aparece sempre para nos trazer bonança, calmaria e acalmar os nossos ânimos. Não somente o mar bravio, mas também o nosso homem interior, nosso ser interior, no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Então fica claro, né, nas respostas que é normal sentir medo, né? E principalmente esse medo benéfico, né? De que não desagradar ao Senhor. Esse é um bom medo. Esse é um bom medo. Esse é um medo saudável. É verdade. Recentemente eu ouvi um depoimento de uma jovem que o inimigo estava colocando na mente dela que ela não era salva. Então ela estava com muito medo da vinda de Jesus. Então esse é um problema fácil de resolver. Entrega a tua vida ao Senhor. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós não somos salvos por nossas condições, não é verdade? É pelo amor, pela graça, pela misericórdia infinita do nosso Deus. Então não tenha medo, entregue sua vida a Jesus e creia, Ele já garantiu a sua salvação. Amém, glória a Deus. Agora, para finalizar esse segundo bloco, nós vamos ouvir um testemunho e também um louvor, viu, Lucas? Com o jovem Lucas. Amém, meus irmãos. Se tratando desse tema muito importante para nós, principalmente para nós jovens, a gente tem uma experiência que nós vivemos, e não só eu, mas também eu posso dizer da parte dos meus pais, pois o medo começou antes mesmo de eu nascer. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu tinha quase 9 meses, ou seja, estava prestes a dar à luz. Chegou uma certa mulher na porta da minha casa e ela, com a autoridade dos demônios, Sim. e pôs o dedo na cara da minha mãe e disse: essa criança que está dentro do seu ventre, essa criança que está dentro da sua barriga, ela não vai servir para nada. Ela não vai prestar, ela não vai prestar para nada nessa vida. Ela só vai viver de presídio em presídio, ela só vai viver roubando, traficando. E se ela viver do lado de fora do presídio, é desse jeito, roubando, traficando, matando. E esse foi o primeiro medo na minha vida, acerca dos meus pais. E um tempinho depois, glória a Deus por isso, chega os irmãos na porta da minha casa, aleluia, e coloca da mesma forma que a mulher colocou o dedo na cara da minha mãe, coloca o dedo na cara da minha mãe também. E a autoridade dessa vez veio de Deus. E ele diz para a minha mãe: mulher, cuide direito, cuide bem dessa criança que está dentro do seu ventre, pois ela nem sua é, ela é de Deus. Amém. Glória ao nome de Jesus. E aí, meus amados irmãos, eu fui crescendo.
E sobre essa promessa que a mulher, eu digo promessa entre aspas, porque a mulher tinha sido usada por demônios, e ela tinha, quando a minha mãe me passou para isso, eu cresci com um certo tipo de medo de ser tudo aquilo que a mulher tinha falado. Mesmo depois de a minha mãe ter falado também que Deus havia feito uma promessa para mim, eu também cresci com medo de ser uma pessoa ruim, de decepcionar, mesmo com a criação boa que meus pais eles davam, pois nós sabemos que na faculdade, nas escolas e no meio da rua a gente somos influenciados. Não devemos, mas quando a gente é jovem e cresce, a gente, certas vezes, não todos os jovens, não estou generalizando, mas às vezes a gente é influenciado por opiniões, por não ter às vezes a opinião formada, a gente é influenciado por opiniões. Glória a Deus. Mas aí eu agradeço a Deus e louvo a Ele todos os dias, porque tudo que a mulher falou para mim foi feito o contrário. Deus me usa de formas de que eu não esperava. Deus me ajuda em todas as áreas da minha vida, me deu trabalho, me deu uma família, me deu tudo o que eu mais esperava. Glória ao nome de Jesus. Amém. E se tratando do medo dos meus pais, para a gente ver, você jovem, não somos só nós que sofremos medos. Também as pessoas mais adultas também sofrem medo. Como assim, Lucas? Quando eu estava apenas com meses de nascido, depois de ter nascido, criou-se um pequeno caroço no meio da minha testa. E esse caroço, minha mãe olhou de longe assim e disse, não, isso deve ser uma picada de muriçoca, como tem muito por aqui. Porque aparentemente e realmente parecia uma picada de muriçoca. Só que aquela picada, aquele caroço foi crescendo e crescendo e crescendo. E minha mãe e meus pais também acharam estranho isso. Porque uma picada de muriçoca durar muito tempo, isso não é normal. Então eles levaram para o pediatra, levaram para o doutor especializado na área. E quando eles chegaram lá, eles diagnosticaram um genoma, que é uma doença, melhor dizendo, um tumor benigno. E nesse tumor, ele, ao invés de ele ser por dentro do ser humano, ele é para fora, ele crescia para fora. E o doutor falava que esse tumor, esse genoma, iria crescer, iria ficar do tamanho de uma laranja. Imagine uma laranja cheia de sangue, cheia de secreção, no meio da testa de uma criança de apenas meses de vida. E então, esse genoma foi crescendo, crescendo, e uma indicação que o doutor deu para minha mãe foi: não deixe ele brincar com as outras crianças, não deixe ele correr, e principalmente não deixe ele cair de jeito nenhum, porque se estourar, se esse caroço estourar, ele pode vir a falecer e a morrer. E a indicação que ele deu foi que, isso foi o diagnóstico foi no sábado, ele disse: na segunda-feira, seu filho vai ter que começar a fazer quimioterapia. Glória ao nome de Jesus. E chegando o domingo, minha mãe sempre teve cuidado comigo em tudo. Ela me colocava naqueles carrinhos de andar, aqueles, eu não lembro bem o nome, mas ela me colocava ali. E chegando ao domingo, da madrugada para a segunda-feira, eu estava naquele carrinho porque eu não conseguia dormir, não sei porquê também. Eu estava naquele carrinho e eu sofri uma queda. E aquela queda não foi diretamente no chão. Eu bati com a cabeça num ferro que tinha no carrinho. E diretamente aquele ferro foi no genoma. Glória a Deus. E a gente foi aquela agonia toda para dentro do hospital. E chegando no hospital, o médico, aquele mesmo que tinha dado o diagnosticado aquele genoma, ele fez a cirurgia. E quando ele terminou a cirurgia, ele disse: mãe, a senhora pode agradecer. Porque isso não é normal de se acontecer. O seu filho está curado. Amém. E assim, meus amados irmãos, eu queria terminar esse testemunho falando para você, jovem, adulto, criança, adolescente, que está escutando neste dia. Você pode até ter crescido num sistema que impõe a você um caminho já traçado. Podem até ter proferido para você, dizendo que você não ia servir para nada, que não iria prestar para nada, mas Deus, foi Ele quem te trouxe ao mundo, foi Ele quem te trouxe à vida. E você pode ter certeza que tem um caminho traçado para a sua vida. Amém. Você não veio ao mundo por obra do acaso. Deus tem um plano para a tua vida.
pode ter certeza que esse medo que está em seu coração, ele vai sair. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Jesus. Diante de ti, tudo é diferente. Diante de ti, não posso falar. Diante de ti, tudo é transparente. Diante de ti, não posso negar. Diante de ti, não consigo esconder, pois tu me conheces muito antes de nascer. Diante de ti, agora estou. Quero te contar, quero te falar tudo que sou. Não tenho, não posso, eu não faço, nada sou. Eu sou fraco, sou imperfeito, meu Senhor. Eu erro muitas vezes, até tentando acertar. Reconheço que sozinho não dá. Sou pequeno, sou carente de sentir tua presença. Me dá forças, me ajude a no céu chegar. Mas eu não desisto de você, Senhor. És pra mim a joia rara de maior valor. Eu sei que enquanto estiveres do meu lado, assim consigo vencer. Vou vencer, porque com Cristo eu tenho tudo, posso em ti. Tu és o grande eu sou. Pra mim sou forte, porque não estou sozinho. E neste meu caminho, ao meu lado, Jesus sempre está, e é por isso que eu estou de pé. Pois Deus não me deixa um só instante, e às vezes eu penso em parar. Então escuto sua voz, animando meu coração, comigo falar. Ele diz: eu estou contigo. Descansa, te acalma, aquieta-te, espera por você. Eu já estou a pelejar. Eu sou grande, sou tremendo, sou teu Deus, sou teu alento. Então confia e deixa de reclamar. Escuta uma coisa: tua vida está em minhas mãos. A fúria do inferno tenta te atingir, mas em você o diabo não mexe, ele não toca, pois eu sou a tua proteção. Te preparas, porque tu irás cantar, irás me agradecer, irás me glorificar. Eu sou teu Deus, sou teu amigo.
Amados irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez. Não se esqueça de compartilhar o link e dar o seu like, marcar no Instagram, @IEDPE Jaboatão, para que mais vidas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Não esqueçam, dê o seu like. E vamos continuar a nossa conversa sobre o tema: qual é o seu maior medo? Agora, quem vai fazer a pergunta é a jovem Rafaela. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Como já foi falado, que o medo é algo bastante presente na vida do jovem e adolescente cristão e na vida de todas as pessoas de uma forma geral. Bem, como o jovem cristão pode vencer o medo? Amém. Existem inúmeros versículos que nos dirigem a entender como vencer o medo. Mas bom é entendermos o contexto de história de alguns personagens bíblicos. Um exemplo é Josué. Aquele general, para entrar à Terra Prometida, ele teria que enfrentar muitos desafios. E o Senhor preparou Josué. E nesse preparo, tão conhecido o texto do capítulo 1 de Josué, o versículo 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. É interessante entendermos na conjectura do jovem, do adolescente, que ele vai enfrentar vários desafios no dia a dia. Entre esses, o tão conhecido e temível vestibular. Não é isso? Ele vai enfrentar este vestibular. Antes disso, tem a escolha. Não é isso? E muitas vezes gera o medo de: será que vou fazer uma escolha correta? Não é verdade? Então, o jovem, ele deve sim buscar uma preparação. Davi é um exemplo também disto. Quando Davi foi e enfrentou Golias, ele teve uma preparação antecipada. E essa preparação foi derrotando o urso e derrotando o leão. Então, ele teve uma preparação. E nesta preparação, o jovem também tem que se preparar, jovem. Adolescente também tem que estudar. Num tempo deste, tem que ter uma preparação. Não apenas orar e ler a Bíblia, mas fazer a nossa parte, não é verdade? Então, é necessário ter essa preparação e a Bíblia ela nos deixa claro. O Senhor ele sempre vai nos ajudar. O termo que diz em Josué, ele diz assim, versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí o texto diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer tudo conforme quanto nele está escrito, porque então farás prosperar. Aí o texto diz assim ainda, o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O texto ele é enfático e deixa claro que devemos confiar em Deus, aquilo que já viemos reportando, mas também entender que devemos fazer a nossa parte e nos esforçar. O texto também ainda diz, à luz da Sagrada Escritura, abra a Bíblia, por favor, lá em Isaías 41, tão conhecido, né? A gente escuta muito o texto, ele diz assim, no versículo 8, 9 e 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, nós, não é isso? Servos do Senhor, temos a certeza que Deus está do nosso lado. Devemos fazer a nossa parte. Não podemos nos acomodar. Não podemos ficar apenas prostrado a um medo, a uma dificuldade, a uma circunstância. Mas o Senhor, Ele diz assim, olha, te esforça e tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Então, o adolescente deve ser esforçado no dia a dia,
não é isso? Ajudar, não é isso? Em casa, começar ali no labor do lar, depois, logo após disso, ajudar o pai quando for necessário. E tudo isso o Senhor vai nos dando graça, nos dando vitória. Eu quero deixar claro que, diante dessa situação em que estamos vivendo, a pandemia, alguns podem até estar com o medo do amanhã. Será que amanhã vai ter o alimento para a minha família? Porque pode surgir esse medo. Verdade. Mas o Senhor Jesus deixou claro. Veja em Mateus, no capítulo 6. Estamos tentando responder à luz da palavra de Deus. No capítulo 6 de Mateus, e o versículo 25, o Senhor Jesus, ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não fique com medo quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de se vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. E o Senhor Jesus, ele traça as ações da natureza que o Pai do céu cuida, não é? Coisas lindas, como o pássaro, as aves. Ele começa a tratar sobre o vestuário, tudo aquilo que Deus ele ornamenta e traz em benefício dos seus. Por isso que o Senhor Jesus diz assim, olha, não andeis cuidadosos. O Senhor Jesus está dizendo, olha, se tem medo disso, eu cuido, eu tomo conta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia também revela que os pais da igreja deixou claro acerca disso. O principal em que o apóstolo Paulo deixou isso na leitura em que fizemos em Filipenses capítulo 4, versículo 5 até o versículo 8. Também em Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, o texto nos deixa claro acerca do tema. O versículo 6, 1 de Pedro 5, 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem o cuidado. E é por isso que devemos estar postos em oração, agradecendo a Deus, porque pela fé o Senhor já te abençoou, adolescente. Jovem, o amanhã de Deus na tua vida é só ficar no lugar que o Senhor te prometeu. É só ficar no lugar que o Senhor te colocou. E assim as bênçãos do Senhor cairão sobre a tua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Por isso, confiando em Deus, buscando em Deus, sabendo que Ele está do nosso lado e também fazendo a nossa parte. Amém. Amém. Interessante aqui no texto que o presbítero Wesley citou, em Isaías capítulo 41, versículo 9, na verdade do 8 ao 10, uma lição que nós podemos extrair desse texto é que uma solução para o medo, para tirar o medo do nosso coração, é lembrar das promessas do Senhor. Amém. Porque Deus, antes de dizer não temas, Ele diz: tu a quem tomei desde os confins da terra. Ou seja, antes de encorajar, Deus lembra de onde Ele nos tirou, de onde Ele lembrou da gente e nos fez promessa. Então, neste programa, adolescente e jovem, você que está assistindo, você tem que lembrar das promessas do Senhor, que o Senhor te fez. Talvez isso, com certeza, irá esquentar novamente o teu coração, que está frio por conta do medo. Mas, queridos irmãos, também há um texto bastante interessante. Nós sabemos que o medo ele gera em nós uma sobrecarga. Nós nos sentimos carregados e até presos a determinada situação por conta do medo. E nós vemos que Jesus ele faz um convite. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outras versões ele diz: todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, outra lição que nós podemos tirar neste tema, e com relação à pergunta que a jovem fez, é que uma das alternativas também, e para mim, na minha opinião particular, é a melhor, é se chegar até Jesus. Quando Ele diz: venha a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, adolescente e jovem, se você se chegar até Jesus, você entrar na presença de Deus, eu tenho certeza que o medo sairá do teu coração. Amém. E entrará na tua alma, no teu viver, no teu coração, a paz do Senhor Jesus, amém, o amor. E com certeza você sentirá, durante todos os dias da tua vida, o cuidado de Deus te cercando todos os dias. Amém. Amém. Caros jovens, a palavra de Deus nos ensina como podemos vencer o medo prejudicial de nossas vidas. Experimentando a presença de Deus, Davi afirmou com muita convicção no Salmo 23 e no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Usufruindo do poder protetor de Deus, através da fé, Deus servia de escudo para Abraão. Amém. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Confiando no poder remidor de Deus. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43, 1. Confiando no amor que Deus tem por nós. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. 1 João capítulo 4, versículo 8. A confiança na bondade e misericórdia infinita de Deus nos alivia de todos os temores. Portanto, não temas. Confia no Senhor. Lança sobre Ele todas as tuas ansiedades, porque Ele tem interesse em cuidar de ti. Te aproxima de Deus através da oração, da leitura da palavra, da consagração. Ocupa a tua mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama. Tu vencerás em nome do Senhor Jesus. Em Filipenses 4 e 6, como já foi citado aqui, Paulo escreve: não estejais inquietos por coisa alguma. E Isaías 43 e 5, não temas, porque estou contigo. Diga a Deus quais são os teus medos. Fale de tuas preocupações, desabafa para Ele. E a sua paz, que está além de todo entendimento, guardará teu coração e tua mente. Ao colocar tua fé na palavra de Deus, deixarás de acreditar nas mentiras do maligno e de pensar em teus medos, e estes desaparecerão. Deus te dará a paz, porque Ele é Deus de paz. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus, né? Chegamos ao final do nosso programa. Estamos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu. Agradecemos ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor setorial e à sua esposa, a irmã Josi, pelo apoio e por toda a confiança que tem nos dado. Agradecemos a todos que estiveram aqui presentes conosco, ao nosso presbítero Wesley. Amém, diácono. Deus continue abençoando. Eu quero agradecer a todos os jovens do setor 10 e também os jovens ali de Dos Carneiro Avenida. Amém. Amém. E também ao nosso auxiliar, o jovem Tobias, que está aqui presente conosco. Amém. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer. Agradeço a confiança do nosso pastor e também dos irmãos aqui que fazem parte desta equipe. Amém. Agradecemos a vocês, queridos telespectadores. Foi uma bênção estar em vossa companhia. Esperamos que o Espírito Santo tenha falado aos vossos corações. Que Deus vos abençoe grandemente. Contamos com todos vocês no próximo programa, nesse mesmo horário, se Deus quiser. E não esqueçam que esse espaço é de todos vocês que são jovens de valor.